este amor quando estava em Chicago, depois que ele me tinha batizado com seu Santo Espírito. Porque eu sei que o meu Redentor vive. Se a igreja está em comunhão com o Senhor, dos discípulos no caminho de Emaús iam falando a respeito de Jesus. Um viajante dele se aproximou. Não perceberam que era o meu Salvador. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo teu imenso amor. Como os discípulos pediram num caminho de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Eles falavam a respeito de Jesus, varão profeta que foi poderoso em obras, diante de Deus e todo o povo, aleluia. Este Jesus que é poderoso e nos conduz. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo teu imenso amor. Como os discípulos caminham no caminho de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Sentado à mesa, tomando pão, abençoou, partiu e deu, então eles reconheceram, cheio de gozo em ver o Filho de Deus. No mesmo instante ele desapareceu. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos pediram num caminho de Emaús. Amado e bom Jesus. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo teu imenso amor. Como os discípulos pediram no caminho de Emaús. Nosso amado e bom Jesus. Após estas aparições, no momento em que os discípulos compartilhavam com os demais de que haviam se encontrado com Jesus e que haviam reconhecido ele somente após o partir do pão, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles. E em uma de suas falas, Jesus disse: assim está escrito, assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E levou-os para fora até Betânia, e estendendo suas mãos e abençoando-os, Cristo ascende ao céu. Eles o adoraram com grande júbilo, reconhecendo o Deus verdadeiro que morreu, ressuscitou e agora está à destra do Pai. Glória a Deus.
do meu Pai. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por ele línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Senhor.
E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tu és santo, ó Deus, engrandeço e exalto ao teu nome. Deus, tu és santo, Deus, tu és santo, engrandeço e exalto ao teu nome. Olho ao redor e vejo tudo que criaste aqui. Quão maravilhoso, Senhor, o teu amor nunca falhou. Não tenho palavras para expressar ou descrever a tua glória. Como prova do meu amor, isto eu te dou. Levanto as mãos e digo: Deus, tu és santo. Deus, tu és santo. Engrandeço e exalto ao teu nome. Oh Deus, meu Deus, engrandeço e exalto ao teu nome. Não tenho palavras para expressar o quanto eu dependo de ti. Bênçãos tão lindas que deste a mim, carinho, graça e amor eterno. Oh, eu quero louvar-te, o quanto eu te amo, pois é digno de toda glória e é digno de todo louvor. Não sei por que me amaste, e misericórdia por mim tiveste, porque sofreu e morreu por mim na cruz do Calvário. Mas eu dou graças, Deus, e te rendo louvores. Meu coração clama e diz, e te dou todo louvor. Maravilhoso, glorioso, justo e santo, vitorioso, em tudo és triunfante, curador.
presente, onipresente. És o Alfa, és o Ômega, és o meu santo Deus. Santo é o teu nome. Meu Deus, tu és santo. E os anjos digam: santo, santo é o teu nome. A igreja clama: santo, tu és santo, tu és santo, tu és santo. Santo é o teu nome. Será que você pode dar um brado de glória a Deus bem forte nessa noite? Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Durante 1 minuto só adore a Ele, só glorifique o nome do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Diga: tu és bem-vindo nesse lugar, Espírito Santo. Enche vidas, enche corações, enche famílias que aqui chegaram, que aqui possamos sair cheios da tua presença. Assim como a água ela entra no ambiente, ela enche rachaduras, frestas, Pai. Vai enchendo agora a alma de cada um que aqui está, Senhor. Vai preenchendo cada espaço das emoções e que possamos sair daqui cheios da tua presença. É o que nós te pedimos e te agradecemos, o nome santo de Jesus. Amém. De pé como você está, Atos capítulo 10, versículo 13, eu quero trazer uma breve palavra ao seu coração. Deus abençoe coral que aqui está, orquestra. Vontade de colocar todos vocês dentro de um avião e levar todo mundo para São José dos Campos, para vocês morarem lá com a gente. Deus abençoe e retribua o trabalho de cada um dos senhores. Que coisa boa poder estar nessa casa. Você é livre para adorar a Deus nessa noite. Que o Espírito Santo possa mover poderosamente no nosso meio. E foi-lhe dirigida uma voz e disse: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo algum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum ou impura, diz a versão que eu leio. Versículo 15 é o que o Senhor responde. Uma segunda vez o Senhor lhe respondeu dizendo: não faças tu comum o que Deus purificou. Note que Deus ele não responde a questão de Pedro dizer que o alimento é impuro, mas ele diz: não faças tu comum aquilo que Deus purificou. E versículo 16, aconteceu isso por 3 vezes e o vaso se recolheu ao céu. Pai, fala com a tua igreja nessa noite. Tenha liberdade, quebra barreiras, assim como nós cantamos e louvamos, muralhas vão cair nessa noite, Pai. Toda muralha da preocupação cai por terra agora em nome do Senhor Jesus. Toda muralha da enfermidade, que possamos receber a tua palavra e reagir àquilo que teu Espírito quer ministrar ao nosso coração nessa noite. Assim nós te pedimos e te agradecemos, o nome santo de Jesus. Todo aquele que assim crê, diga amém bem forte. Tome seu assento, corpo sentado, mas a alma de pé, louvando e adorando ao nosso Deus. Aqui nesse texto nós temos uma história linda e interessante. Deus, ele dá uma visão a Pedro, e todos nós conhecemos o texto. Ele faz baixar perante Pedro um lençol, ou uma mesa, ou um vaso, com toda sorte de alimento que hoje nós gostamos e nos deliciamos. Aquilo que, de acordo com a lei dos judeus, não era permitido para quem estivesse debaixo daquela lei. E Deus coloca perante Pedro um pouco daquela carne que a gente gosta, e Pedro responde a Deus: Senhor, eu não posso comer isso. Ao que Deus responde a Pedro: não faças tu comum o que Deus purificou. Quando Deus faz algo, jamais trate isso como comum. Aquilo que Deus pronuncia limpo, é limpo em nome do Senhor Jesus. Aquilo que Deus pronuncia salvo, está salvo em nome do Senhor Jesus. Aquilo que Ele uma vez pronunciou restaurado, é restaurado. E não faças tu comum apenas mais alguma coisa que Deus faz, aquilo que Deus transformou e aquilo que Deus purificou. Deus começa aqui a fazer uma história extraordinária de reconciliação da humanidade para consigo mesmo.
judeus não conversavam com pessoas que estavam fora da lei naquela época, com gentios, e Deus agora querendo reconciliar toda a humanidade assim, Ele diz: não faças tu impróprio, comum, aquilo que eu quero fazer, trazendo toda a humanidade à minha presença. Ele está dizendo: eu estou projetando um trabalho e uma obra de salvação para toda a humanidade. Há 4.000 anos, Pedro, enquanto tu achas que é apenas mais um mover, que é apenas mais um sopro meu, que é apenas algo comum, algo corriqueiro da vida da igreja, na verdade, desde os tempos de Sete, quando se louvou e se clamou a Deus, eu vinha planejando esse plano de salvação. Nos dias de Noé, quando um de cada espécie entrou na arca e o grande julgamento veio, eu vinha planejando isso ao longo da história, e o que antigamente era só para um grupo seleto, agora é para todos aqueles que receberem a minha promessa, inclusive a promessa do Espírito Santo. A Bíblia diz, essa promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e todos aqueles que creem. Quem aqui em Belém do Pará crê nessa noite que essa promessa é atual e é para os nossos dias? E agora ele começa essa grande obra. Ele diz: olha, eu estou planejando, eu estou trabalhando essa grande obra de salvação. E na verdade, quando Jesus ele desceu e nasceu em Belém, eu estava planejando isso. Quando Jesus cresce e manifesta o seu ministério, eu estava planejando essa obra de redenção. Quando Jesus agora é levado à cruz do Calvário, eu estava planejando essa grande obra de redenção. Quando ele é declarado morto e ele desce ao túmulo e lá ele passa 3 dias, eu estava planejando essa grande obra de redenção. Quando ele aparece vivo 3 dias depois, eu estava planejando essa grande obra de redenção. Quando ele é assunto aos céus, ele diz: é necessário que eu vá para que o Espírito Santo desça e encha vocês de poder e autoridade. Ele estava planejando esse grande plano de redenção. E ele disse para Pedro: Pedro, não chame de comum aquilo que eu preparei. Hoje que eu quero ministrar ao seu coração, obviamente, nós perdemos a maravilha quando algo se torna comum, quando algo se torna corriqueiro na nossa vida, quando isso não mexe mais com a nossa estrutura, quando isso não toca mais a nossa alma e o nosso coração ao longo da caminhada. E nós jamais podemos perder a maravilha do Espírito Santo, a maravilha da salvação, o poder pentecostal, falar em línguas estranhas, responder à voz do Espírito Santo de Deus. E de vez em quando eu tenho a sensação, e eu ministro isso para a nossa igreja em São José dos Campos, quando nós nos aproximamos da casa de Deus, sentamos nesses bancos que aqui estamos, nós temos que nos lembrar que isso aqui jamais pode ser algo rotineiro da nossa vida. A igreja, a adoração ao Senhor, o templo do Senhor Jesus, jamais pode ser algo que eu faça roboticamente, que eu faça de forma artificial. E escute isso nessa noite: não há nada desse local que é comum em nome do Senhor Jesus. Se nós estamos aqui nessa noite, na Igreja Mãe em Belém do Pará, fundada no dia 18 de junho de 1911, por uma obra sobrenatural do Espírito Santo, isso é resultado de um mover sobrenatural de Deus, e esse evangelho não pode se tornar comum. Essa salvação que nós temos não pode cair na rotina. A fé e a alegria que marca essa igreja e esse lugar jamais pode se tornar comum. A esperança que nós temos do céu e da vida eterna, não chames tu de comum aquilo que eu purifiquei. Dê um brado de glória a Deus se você recebe essa palavra. Nós vivemos uma vida, amigos, extraordinária, uma vida sobrenatural. Dê uma olhadinha na sua história e dê uma olhadinha naquilo que Deus tem feito ao longo da sua vida. É um milagre você estar aqui nessa noite. Eu repito isso. Olhe com carinho para quem está perto de você. É um milagre você estar sentado no meu banco nesse domingo. Não é algo comum você ter chegado à casa de Deus. Nós vamos completar 107 anos de história, trabalhando e orando por um Brasil melhor. Isso não pode ser algo comum. Nós estamos aqui reunidos no Templo Central, e hoje quase 600 templos na cidade de Belém estão cheios de crentes lavados e remidos no Espírito Santo, adorando a Deus, consagrando. Tivemos agora quase 7.000 pessoas que se formaram na escola dominical. Isso não pode ser algo comum, é resultado do mover e do sopro do Espírito Santo de Deus. E não chames tu de comum aquilo que Deus purificou. Pare e dê uma olhadinha para trás e veja como Deus dirigiu a tua história para você chegar aqui nessa noite. Ele dizendo: eu te trouxe a minha presença. Isso não é algo comum. Não é algo comum você ter chegado até esse local. Quando eu leio a história de Noé, eu fico maravilhado, porque o grande mistério, a grande maravilha, não é a construção da arca, mas a presença dos passageiros. 2 a 2, um casal de cada espécie vai chegando na arca.
E eu acho impressionante como Deus atrai um por um deles. Eu fico imaginando na minha mente um casal de girafas chegando e entrando na arca, um casal de macacos pendurando pelos galhos, e agora algo diz, eu não sei, no coração, ou diz para aqueles animais: olha, a direção é aquela ali, aquele é o local de salvação, aquele é o local de proteção, e 2 a 2 eles vão sendo atraídos à presença de Deus. E eu acho sobrenatural o fato de animais e talvez predadores naturais estarem lá, mas eles coabitam todos pacificamente, atraídos pelo amor e pela graça salvadora do nosso Senhor. Isso é algo extraordinário, preste muita atenção, porque assim como todos os animais entraram na arca, havia uma só arca, havia uma só porta, um só caminho de salvação. Deus atraiu todos aqueles animais para serem salvos e estarem naquele local na hora certa. Deus te atraiu para chegar aqui nessa noite. Ele resgatou você do seu passado, da sua história, do seu pecado, da sua condenação, e Ele trouxe você até a presença dEle. E isso nessa noite é um milagre. E responda isso com alegria e com fé, se você crê que é um milagre. Você está aqui nessa noite salvo, perdoado, servindo a Deus. Nós vamos para o céu, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Isso não pode ser algo comum. Vim à casa de Deus, ouvir essa orquestra bonita cantar, as crianças que foram apresentadas, ver o que Deus está fazendo na escola bíblica dominical. Jamais chame de comum aquilo que Deus consagrou e aquilo que Deus purificou. Porque a grande questão é que muitos de nós, e às vezes até eu, em temporadas e estações da vida, nós perdemos a maravilha. A gente chega na casa de Deus, é mais um culto, é mais uma reunião, é mais uma formatura, é mais uma cantata, é mais uma celebração de 107 anos, é mais alguma coisa que a igreja vai fazer. Nós nos aproximamos dessa forma, e a minha oração nesse dia de Pentecostes: Senhor, sopra no meio do teu povo e acende a chama. Não chames tu de comum aquilo que Deus já purificou. Ele atrai todos esses animais, e era só uma arca, era apenas uma só saída naquele dia. Assim como para nós hoje é só uma saída. Talvez esse culto nem termine, nós terminemos ele no céu. Na verdade nem vai terminar, a gente vai completar no céu. Mas é isso aqui, essa é a porta que Deus abriu para você nesse dia. E eu creio em milagres sobrenaturais de Deus e no sopro do Espírito Santo. Assim como muitos animais naquele dia não entraram na arca e foram condenados, muitos não entraram na arca, mas você entrou aqui nessa noite, e por si só isso tem que ser algo sobrenatural. E tem mais uma coisa: um dia a porta dessa grande arca vai se fechar, chamada igreja. O alarido do arcanjo vai tocar, o soar da trombeta vai soar, a porta vai se fechar, e nós vamos morar no céu com o nosso Deus para todo sempre. E isso tem que ser algo sobrenatural. Eu não posso me aproximar da igreja, das coisas do Senhor, de tudo que Deus está fazendo, sem ter esse tipo de mentalidade e sensibilidade. Nós somos uma igreja que vai completar 107 anos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Lá em São José dos Campos vamos completar 77 anos, filhos da igreja mãe. E o que nós participamos nessa noite não é algo normal. Nossa alegria não pode ser uma alegria normal. A nossa vida não pode ser uma vida normal. Cadê o nosso entusiasmo? Você pode dizer aleluia bem forte? Você pode dizer glória a Deus bem forte nessa noite? Porque você chegou na casa de Deus, você chegou no lugar certo. O Espírito Santo está presente nesse lugar. Deus vai falar ao seu coração. Isso aqui não pode se tornar algo normal. Eu olho para a minha vida e por mais que todos nós tenhamos problemas, eu tenho e você tem, eu vivo um milagre todos os dias. Estou com saúde, estou na casa de Deus, sou casado com uma paraense bonita e linda, a Luana, que está lá em São José dos Campos. Meus filhos estão com saúde, estão na igreja agora louvando a Deus. Meus pais estão aqui com saúde, você está aqui com saúde nessa noite. Isso não pode ser algo normal. O fato da gente ter chegado é um verdadeiro milagre. É um milagre você, com todo respeito, não está morto nessa noite. É um milagre você estar sóbrio na casa de Deus, com roupa de crente, com Bíblia debaixo do braço, levantando a mão e glorificando a Deus nesse momento. É um milagre, gente, ter chegado aqui e você continua casado, a despeito que tudo o diabo fez para destruir a sua casa e a sua família. Você está de mão dada com a sua esposa, com o seu esposo, chegou na casa de Deus. É um milagre, não chame estude comum aquilo que Deus purificou. Tem gente que deveria
está na prisão, mas está aqui na Assembleia de Deus em Belém do Pará nessa noite. Gente que era escrava do tráfico, do crime, não conseguia sair, e hoje você saiu, você é livre, seu nome está escrito no livro da vida. Não chame isto de comum, aquilo que Deus já purificou. E eu não sei quanto a você, mas eu não consigo entregar a Deus uma adoração robótica, protocolar, engessada. Algo dentro de mim quer explodir, quer romper as barreiras e dizer: Senhor, Tu és digno, Tu és santo, opera no nosso meio. Uma adoração extravagante na presença de Deus. Eu não posso dar uma adoração comum para Ele. Eu não posso dar mais um, glória a Deus. Eu não posso chegar aqui achando que esse é mais um culto de muitos outros que nós vamos passar na casa de Deus. Diga para o seu vizinho perto de você: a sua vida é um milagre. Não perca a maravilha. Diga para ele: não perca a maravilha. Você é um milagre, sua saúde é um milagre, sua salvação é um milagre, sua alegria é um milagre, seu sorriso agora pela fé é um milagre, é uma testificação da obra do poder de Deus. Você é um milagre aqui nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tem gente que está aqui e o médico disse que você não poderia ter filho, e você teve filho. Só que o tempo passa e a gente esquece, vira comum, cara, normalidade. Tem gente aqui que foi curada de uma doença terminal há 10 anos atrás, e hoje você está mais sadio do que era 10 anos atrás. A sua adoração está menor do que 10 anos atrás, porque a regra é virar comum. É isso que nós fazemos, isso que nós vivemos, se apenas mais um dia. Com todo respeito, nós fazemos parte da Igreja Mãe da Assembleia de Deus em Belém do Pará, a primeira Assembleia de Deus do Brasil. Hoje esse culto que nós estamos ministrando aqui, ele vai ao ar para todo o Brasil. Tem gente que você nem conhece lá no fim do... tocada pelo amor de Deus nesse momento. E isso não pode ser algo natural. Homens de negócio que nós temos aqui, eu quero falar com você, empreendedor. Tem gente que talvez rompeu a casa de Deus, e houve uma época da sua vida que você era, com todo respeito, era mais quebrado do que o disco do Roberto Carlos. Lá em Manaus, quando a gente era criança, papai e mamãe sabem disso, tinha um senhor perto de casa que ele ouvia a música do Roberto Carlos todo dia, lá no Parque 10 em Manaus. E por mais que a gente não quisesse ouvir e aprender as músicas do Roberto Carlos, não tinha jeito. O dia todo, era manhã Roberto Carlos, era à noite Roberto Carlos, à tarde Roberto Carlos, não parava de tocar. E de vez em quando eu confesso para vocês que dá uma vontade de ouvir uma música, aí eu coloco o J Neto só para matar um pouco a saudade do Roberto Carlos, eu escuto. Mas de vez em quando dá vontade de ouvir o original, mas eu vou para o J Neto, vou cantar J Neto um dia aqui para vocês, algumas músicas que eu conheço. Era um homem gente boa, mas se tinha uma coisa que deixava ele chateado, era quando você pegava um disco, passava na frente da casa dele e dizia: quebrei o disco do Roberto Carlos. O homem endemoniava e saia correndo atrás de você no meio da rua. Tem gente que não tinha nada, Deus pegou, Deus prosperou, Deus moldou você, Deus te deu uma família, te deu uma casa. Antigamente você não tinha um sapato furado para usar, hoje você abriu o armário, tem 3, 4, 5 de todas as cores, você tem um terno, 2 ternos, 4, olha como Deus te prosperou nessa noite. Não chame isto de comum, aquilo que Deus já purificou, e dê um brado de glória a Deus se você recebe essa mensagem que ela encontra em guarita e lugar no seu coração. Olha o que Deus tem feito por essa igreja. Olha o que Deus tem feito. Toda vez que eu entro no centro de convenções, eu fico orgulhoso da nossa igreja aqui em Belém do Pará, do milagre que Deus operou numa terra simples, no meio da selva. Toda honra e toda glória seja dada ao nome dele, mas se nós não tomarmos cuidado, vira apenas mais uma reunião e mais um milagre que Deus colocou na nossa história ao longo da caminhada. Eu não sei quanto a vocês, mas ontem, quando eu subi naquele púlpito, naquele altar, lá no Centenário, e eu vi não apenas 7.000 pessoas formando, porque haviam 2 públicos lá. Havia quem se formou na escola dominical, e haviam aqueles que foram para assistir o Congresso Brasileiro de Educação Cristã. Cerca de 12, 15 mil pessoas estavam reunidas. E eu confesso que quando eu subi lá em cima, alguns viram, eu me emocionei. Eu comecei a chorar, eu não conseguia segurar a minha postura, porque Deus falou ao meu coração em cima daquele altar: isso que você está vendo não é algo natural, é algo da minha mão, e a minha permissão está fazendo tudo isso. E se isso está mexendo no seu coração, demonstre isso, mostre pela sua adoração. Com todo respeito, nós somos uma igreja pentecostal, mas eu não creio em sopro do Espírito Santo sem reação da igreja, sem lágrimas que descem, sem línguas que rompem
rompem a nossa voz sem uma expressão física de que Deus está presente nesse lugar. Eu sinto a presença dele, e ele está aí onde você está nessa noite. Ele disse: demonstre, chore, clame, deixa eu usar a sua boca. Ele está presente aqui nessa noite. Ele está dizendo: se você sente que isso é sobrenatural, demonstre pelas suas palmas, demonstre pela sua mão, demonstre pelo seu louvor, mostre alguma coisa que não seja protocolar e robotizada. Louvado seja o nome do Senhor. O que eu quero propor ao seu coração nessa noite é que a chave para chegar no céu, na verdade o tema da minha mensagem, eu nem dei no início, é Pentecoste todo dia. Para ter o Pentecoste acontecendo todo dia, seja salvo, aceite a Jesus, seja cheio do Espírito Santo e nunca perca a maravilha daquilo que Deus fez, está fazendo e ainda vai fazer na sua vida e na minha. Louvado seja o nome daquele que está presente no nosso meio. Seja uma pessoa empolgada, uma pessoa contagiante, uma pessoa inspirada para aquilo que Deus quer fazer. Olha o que a Bíblia diz em Isaías capítulo 9, versículo 6. Se o nosso amigo puder colocar aqui, eu quero ler junto com você esse texto, muito conhecido, nós lemos ele bastante na época da Páscoa. Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será, leia comigo bem forte se você puder: Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Quantos recebem todos esses atributos daquilo que Deus é? Eu acho que você pode fazer isso com mais vida. Dê um glória a Deus bem forte agora, porque isso não é algo natural. Pode deixar aqui na tela. Eu recebo, e eu vou ler ao contrário. Eu recebo o Príncipe da Paz nessa noite. Eu recebo o Pai Eterno nessa noite. Eu recebo o Deus Forte nessa noite. Mas antes dele ser tudo isso, ele é um maravilhoso conselheiro. E quando nós perdemos a maravilha da salvação e do que nós vivemos nesse local, a gente perde todo o resto. E eu não sei quanto a você, mas eu me recuso a voltar a São José dos Campos sem o Deus Forte, sem o Pai Eterno, sem o Príncipe da Paz. Mas eu começo dizendo: é maravilhoso, Senhor, estar na tua presença. É maravilhoso poder te adorar. É maravilhoso poder sentar nesse banco. É maravilhoso poder tocar nessa orquestra. É maravilhoso fazer o que eu estou fazendo, pregar nesse altar. É maravilhoso cantar aqui desse local. É maravilhoso estar na tua presença. E não chames tu de comum aquilo que Deus santificou, e eu glorifico e exalto o nome do meu Senhor nessa noite. Não é comum, não pode ser comum, não pode. Compartilhar rapidamente com você, e eu já me encaminho para o final. Essa última Santa Ceia, sábado passado, em São José dos Campos, tem uma foto de eu servindo Santa Ceia. Eu servi Santa Ceia com um casal que chegou na igreja. Eu não conhecia esse casal. Ele foi ganho para Jesus aproximadamente 3 anos atrás, por um pastor da nossa igreja que hoje está em Santa Fé do Sul. Ele fica quase 900 quilômetros, um outro, que eu estou na igreja, por favor. Isso, aí está. E essa moça que está sorrindo para mim, do lado de quem eu estou seguindo ceia, e esse rapaz que mal aparece, esse rapaz é um presidiário. Ele ficou preso quase 10 anos por causa de um assassinato. E um pastor da nossa igreja foi dentro da prisão, ganhou esse homem para Jesus. E ele fez uma promessa ao pastor Landim, que está em Santa Fé. Falou: pastor, o dia que eu sair da prisão, a primeira coisa que eu vou fazer é comprar uma roupa de crente, vou reatar com a minha esposa, a gente vive em pé de guerra, brigando, nós vamos lá para a igreja, vamos consertar o nosso casamento, a nossa vida, vamos nos batizar, e o Espírito Santo vai encher a nossa vida. E eu nem sequer conhecia esse casal. Quando foi domingo agora, esse moço e ele, a esposa dele, dá para ver a cara dele arrumados. Essa é a única foto que tiraram. Ele chegou comigo, se apresentou, falou: pastor, eu fui condenado por homicídio, eu cometi o homicídio, eu saí agora, e aqui está a minha esposa, e vai ter agora sábado casamento coletivo em São José dos Campos. Nós vamos consertar nossa situação marital, nós vamos passar pelo casamento coletivo, já faço parte do discipulado, vou me batizar no próximo batismo, e eu quero que o Senhor me batize e sirva a Santa Ceia na minha mão. Isso aqui que nós estamos vendo e acontece todo dia no banco dessas igrejas, não é algo natural, não é algo comum, e não chames tu de comum aquilo que Deus purificou. Está acontecendo todo dia. Gente sendo salva, gente sendo tocada, gente sendo transformada pelo amor de Deus. Olha o que diz Romanos capítulo 6, versículo 13: nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a quem? O que está escrito aí? A Deus.
não apresente ao pecado que antigamente dominava os seus membros, suas mãos, seu talento, sua boca, sua adoração, mas apresente eles agora a Deus como quem foi ressuscitado dentre os mortos. Eu e você que aqui estamos, nós estávamos mortos e agora vivemos, e Deus restaurou e remiu os nossos membros para quê? Vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. O que Deus está dizendo? Eu quero que você adore como quem foi ressuscitado dentre os mortos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero que você adore como se os seus membros fossem tomados e dominados pelo pecado, eram mortos e agora eles vivem. E qual é a resposta que você dá ao sopro de Deus? Se nesse culto você tivesse um mal súbito e caísse morto, hipoteticamente, você caiu morto, de repente um grupo de irmãos perto de você vai lá, ora, coloca a mão em você, e agora você, como quem estivesse morto, revive e você volta à vida. Qual seria a reação de todos nós que aqui estamos nessa noite? É exatamente o que aconteceu comigo e com você. Deus está dizendo, nós estávamos mortos. Você estava lá na vida, estava na boate, estava na bebedeira, estava no bar, achando que você estava vivendo a vida, quando na verdade você estava mortinho da Silva, e Deus disse, eu revivi você, eu comprei os seus membros, agora me adore como quem estava morto e agora vive. Dê um brado se você é vivo nessa noite, glorifique o nome do Senhor. Apresente os membros a Deus. Vamos mais para frente um pouco. Vamos dizer que nesse culto, um filho seu cai morto, e de repente um grupo de irmãos sai correndo, coloca a mão nele, ora por ele, e subitamente esse filho, ele volta à vida e começa a celebrar e a pular. Quantos glorificariam o nome do Senhor Jesus se isso acontecesse? Querido, teus filhos estão aqui nessa noite, amando a Jesus, servindo a Deus, participando da escola dominical. Eles não são perfeitos, cantando no coral, ensinando aqui na igreja. Glorifique a Deus porque estavam mortos e agora estão vivos e vão chegar no céu. Glorifique a Deus por tudo isso. Não chame de comum aquilo que Deus purificou. Eu estou aqui nessa noite, mas poderia estar em qualquer lugar, e não é comum eu ter chegado aqui nesse momento. Não é comum, não é comum. Gente que odiava a igreja, gente que odiava salvação, gente que jamais entraria dentro de um templo religioso, e hoje você está aqui, você vai morar no céu. O Espírito Santo, ele enche o seu coração. Não chame de comum aquilo que Deus purificou. Quantos estão entendendo essa mensagem? Você está recebendo? Em nome do Senhor Jesus. Coloca para mim a foto do rapaz que tem a foto na cabeça. Domingo passado eu recebi esse moço depois de 3 meses lá em São José dos Campos. O anterior, por favor. Isso, esse, aí está. Esse é o Dinho. O Dinho foi diagnosticado com um tumor cerebral maior que uma laranja. O Dinho perdeu a fala, não conseguia mais andar, não conseguia mais enxergar, ao ponto que eu chegava na casa do Dinho, ele nem sequer mais comunicava comigo. E os meus pais conhecem, porque vem o Dinho cantar lá em São José dos Campos todas as vezes que lá estão. E o Dinho entrou numa sala de cirurgia, e eu lembro que a chefe da equipe cirúrgica, também é membro da igreja, ela me procurou, falou: pastor, coloque a igreja em oração, porque a cirurgia que o Dinho vai fazer é uma cirurgia muito séria. De cada 10 que entram naquele centro cirúrgico, só um sai, e nós não sabemos o que sai de dentro daquele centro cirúrgico. E o Dinho entrou naquele dia, a igreja toda em oração, em intercessão. O Dinho ficou 2 semanas na UTI, inconsciente. De repente ele acorda, tá aí, você está vendo o tamanho da cirurgia do talho na cabeça dele. E o Dinho saiu com o seguinte diagnóstico: não canta mais, não anda mais, talvez ele tenha alguma sensibilidade à luz, algum tipo de luz. E domingo passado, 3 meses após, isso foi dia 1º de maio, eu fui servir Santa Ceia na casa do Dinho. Domingo passado, o Dinho, andando com a própria voz, enxergando, subiu no púlpito da igreja e ministrou louvor para toda a nossa congregação. Isso aqui não é algo natural e não é algo comum. Não chame de comum aquilo que Deus purificou. Louvado seja o nome do Senhor. E acontece todo dia no meio da igreja e aqui no nosso meio. Outro irmão da nossa igreja, o Wallace, esse é simbólico, porque eu quero que você passe. Esse moço, ele é um gerente da Embraer, muito bem sucedido. Ele e o pai dele eram antagônicos a crente, perseguiam crente. Mas Deus de vez em quando gosta de pegar a gente assim, trazer para dentro da casa dele e começar a quebrar as barreiras pelo teu Espírito Santo. E tem gente que sabe o que eu estou falando aqui nessa noite. E Deus foi quebrando, que o pai dele primeiro aceitou a Jesus, seu Noel.
Vou batizar ele no próximo batismo agora. Isso não é algo normal. Esse moço, quando foi agora, ele foi diagnosticado com nódulo no seu rim esquerdo. Ele se internou para tratar o nódulo no rim esquerdo, quando de repente o médico descobriu que havia um câncer maligno no seu rim direito. Ele tinha 20% das funções do rim esquerdo e agora o médico teve que remover o rim direito e ele ficou internado. E novamente o relatório era: você vai ficar aqui muito tempo, vai ter que fazer tudo que é tratamento. Uma semana depois o Wallace estava em casa, já está frequentando a igreja de novo. Isso aqui não é algo natural, e Deus faz isso todos os dias e pode fazer por você nessa noite, e eu creio nisso. Esse lugar é um lugar de milagres. Esse local é um local onde Deus encontra com o seu povo. Depende da reação do nosso coração. Se eu chego aqui na expectativa de nada, eu vou receber nada. Mas se eu chego aqui na expectativa de ter uma audiência com o Rei dos Reis e com o Senhor dos Senhores, é isso que você vai ter. Eu não posso resolver o seu problema, curar a sua enfermidade, mas Ele está aqui nessa noite, e Ele pode, Ele conhece o seu coração, Ele sonda a sua alma, e não chame tudo de comum aquilo que Deus purificou. Fique de pé comigo nessa noite, eu já vou concluir, e já vou entregar, e já vou passar de volta a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Quem aqui, não levante a mão, mas você mora numa casa melhor do que a casa que você cresceu? Guarde no seu coração. Você consegue dar aos seus filhos uma condição de vida melhor do que a que você teve? Não levante a mão. Você consegue hoje, talvez, ter uma perspectiva melhor do que seus pais tiveram? Não levante a mão. Você que estava escravo do pecado e agora é um cidadão do céu, eu pergunto: isso é algo normal? Merece de nós uma adoração normal? Tem alguém aqui que está com a esposa perto? Levanta a mão, quem está com a esposa perto. Isso. Se a sua esposa estiver perto de você, dê a mão para ela e aperte bem apertado. Isso, se ela tiver. Se ela não estiver perto de você, dê uma olhadinha aonde ela está. E você, mulher, esposa que está aqui nessa noite, diga ao seu esposo: você tem sorte. Diga para ele: você tem sorte. Isso. De encontrar uma mulher bonita como eu. Diga isso para ele agora. Isso. Diga para ele. Diga. Agora você, homem que está aqui, olha para sua esposa e diga para ela: eu sou um homem de sorte. Não, diga alto. Diga: eu sou um homem de sorte. Por você ter aceitado, diga para ela, por você ter aceitado um homem feio e mal talhado como eu para casar. Diga para ela aí perto de você. É algo comum. Eu estou doido para voltar para casa, para dar um abraço na minha paraense. Doido para voltar para casa. Porque não é comum. Deus te deu uma casa, Deus te deu uma família, Deus te deu uma igreja para congregar abençoada como essa. Pastor Elias disse isso hoje aqui de manhã. Não é rasgar seda sobre a igreja de Belém, mas essa não é uma igreja comum, esse não é um local comum. Não chame isso de comum. Aquilo que Deus escolheu é aquilo que Ele purificou, e você é privilegiado de estar aqui nessa noite. E o que nós precisamos de vez em quando é de um chacoalhar de Deus. Deixar o Espírito Santo fazer aquilo que Ele quer fazer e vai fazer nessa noite, eu creio. Deixar Ele chegar e chacoalhar, romper nossas estruturas. Chegar num culto como esse dizendo: olha, eu ia fazer assim, ia dar essa adoração, ia fazer desse jeito. De repente o vento impetuoso, ele sopra, desorganiza as coisas do lugar, e Ele é glorificado na nossa vida. Glorificado. Como Pedro falou de comida, eu encerro com uma pequena analogia culinária. Todo lugar do Brasil tem o seu alimento característico. Quer ver um exemplo? Queijo bom é de onde? É de Minas. Ninguém vai para a Bahia e vai dizer assim: eu fui na Bahia, encontrei o melhor queijo do Brasil. Você não vai encontrar, porque o melhor queijo é o mineiro. Eu moro lá pertinho do sul de Minas, eu sei que é verdade. O melhor churrasco do Brasil está onde? Está aí? É o gaúcho. Eu sou amazonense, belenense de coração, mas ninguém vai para a Amazônia dizendo: olha, fui lá e comi o melhor churrasco do Brasil. Lá é tambaqui, tucunaré, pirarucu, pacu, tudo de bom que existe no Amazonas, que compete aqui com o nosso filhote e com a nossa pescada amarela. A melhor pizza do Brasil está onde? Está em São Paulo. Ninguém discute isso, eu moro lá. Pastor Samuel, quando vai em São Paulo, eu tenho que comer maniçoba todo dia. Comi quinta, comi sexta, comi maniçoba hoje. Ele, quando vai lá, ele tem que comer a pizza que é boa. Agora, quem aqui nessa noite gosta de açaí? Levanta a mão e dá um glória a Deus bem forte. O melhor açaí do Brasil está onde? Está em Belém do Pará. O açaí é nosso, é daqui da terra, é nosso. E você quer deixar o paraense chateado? Eu sou paraense e recebo muita gente que vem comigo. Nós estamos vindo aqui há 3 semanas com 70 pessoas de São José dos Campos, aqui misturado com vocês para celebrar os 107 anos. Mas escute, o
povo, quando vem aqui em Belém de vez em quando, reclama do clima, que aqui é quente, aqui é úmido. Aqui a diferença do verão para o inverno, aqui no verão chove todo dia, no inverno chove o dia todo. A cidade fica esburacada, cai manga, às vezes é um pouco sujo, nossa cidade está um pouquinho abandonada. E eles vêm de vez em quando, poxa pastor, é quente lá, né? O trânsito é caótico em Belém. E quer deixar o paraense chateado? Pode falar mal de Belém, pode dizer que é quente, pode dizer que chove, pode dizer que o trânsito é ruim, ninguém se sente ofendido. Agora, quer declarar guerra com o paraense? É só dizer que o açaí que eles tomam em São Paulo é um açaí de verdade, que aquilo é açaí e o nosso açaí aqui não é original. Aí a guerra está estabelecida com a gente. Porque o que eles comem lá em São Paulo, escute, não é açaí, é refresco de açaí, é uma sobremesa de açaí. Você sabe qual é a diferença do refresco para o suco? O suco é quando você pega a laranja, você espreme, sai o que dela? O suco. O refresco é quando você pega uma parte de suco e você dilui em 2 partes de água. E agora, para ter o sabor de novo, você coloca 50 quilos de açúcar e você dilui. E as mamães sabem do que eu estou falando aqui. A minha avó já dorme no Senhor, mas ela tinha o dom divino da multiplicação da Fanta laranja. Papai sabe disso. A gente dava uma garrafa de 2 litros de Fanta, ela colocava no balde, colocava água, colocava açúcar, e a fonte da Fanta nunca secava. E só depois eu descobri o segredo, que ela diluía. E assim que eles fazem, eles batem o açaí a exaustão, botam muita água no açaí. Quando dá aquele negócio só aguado, diluído de açaí, alguém teve a brilhante ideia de colocar xarope de guaraná, congelar e servir lá no Sudeste e chamar aquilo de açaí. E eu fico com raiva quando eles chegam e vêm aqui no Pará e falam que o nosso açaí é ruim, e aquilo que eles tomam lá, aquele negócio é algo bom. Agora, pior do que dizer que aquilo é açaí, com todo respeito, é colocar granola, leite condensado, leite ninho e paçoca dentro do açaí. Aí profanou o açaí paraense. Aí acabou, aí não tem mais como remediar. A Sarinha esses dias chegou comigo e falou: papai, para naquele local de açaí e compra para mim, papai, açaí sabor morango. Eu falei: espírito de paulista repreendido agora. Não tem açaí sabor morango. Ou é morango ou é açaí. Os dois não habitam no mesmo lugar. Você só come açaí, tentando ensinar minha filha a voltar a ser paraense. Mas sabe o que eu tenho descoberto? Com todo respeito, se você é do Sudeste, eu também moro lá. Eu tenho descoberto que não é o que você coloca dentro do açaí, é se você mexe e chacoalha que faz a diferença. É semelhante a um copo de cafezinho. Se aqui fosse um copo de café, eu pego água, coloco 5 porções de açúcar dentro do cafezinho. Eu pergunto para você: vai adoçar ou não o meu café? Não. Vai mudar um pouco a substância dele, mas todo açúcar vai descer para o fundo do copo, e ele vai esperar você pegar aquele palitinho, você chegar e dar uma chacoalhada nele. Quando você chacoalha, aquela substância que está no fundo, ela começa a subir, tomar conta de todo o copo, de toda a substância. E assim acontece com o Espírito Santo no meio da igreja. Quando você recebeu Jesus, você se tornou lá do Espírito Santo, a habitação dele. Existe um dom, existe uma unção, uma graça que é só sua, habita dentro de você. De vez em quando ela fica no fundo do copo, ela fica dormente, ela fica estabelecida. E Deus está dizendo nessa noite: chacoalha um pouco o dom que eu coloquei na tua vida para ver o que acontece. Mexe um pouco o dom de cantar na orquestra, de evangelizar, de ministrar, de participar da escola dominical. Desperta o dom que há em ti pela imposição das minhas mãos, disse Paulo a Timóteo. E essa é a minha expectativa nessa noite.